Bom, pessoal, vamos dar início, né, ao nosso protocolo HART, falar sobre o protocolo HART, né, que é um grande protocolo de comunicação de rede industrial. Bom, então o nosso protocolo HART, né, ele foi desenvolvido no início dos anos 80, ele é um protocolo aberto, né, pelo menos inicialmente ele foi um protocolo aberto, né. Em 1993 foi criado a HART Communication Foundation para prover o suporte gerencial ao protocolo. As características: possibilitar a comunicação de forma digital entre dispositivos de campo e dispositivos controladores, né? Comunicação bidirecional, né? Então não interfere sinal clássico de 4 a 20 mA. Tanto é que é muito comum falar, não, instrumento HART, ou instrumento de 4 a 20, né? Por conta disso. Utiliza o chaveamento de frequência, né? A FSK, que é uma modulação por chaveamento em frequência, com frequência de 1.200 Hz para bit, né, de paridade ímpar, que é bit 1, e frequência, na verdade, entre 2.200 e 2.400, né, Hz para binário de paridade par, que é o bit 0. Mas o mais comum é 2.400 aqui, ó, tá vendo? O que a modulação FSK ela faz para a gente aqui, ó? No momento que tiver bit 1, vai trabalhar com uma onda sinoidal com frequência menor, ou seja, um período maior, do que quando tiver bit 0. Vai trabalhar com o dobro da frequência. Então, o período vai ser menor, maior frequência. Nesse caso aqui, é o dobro mesmo de propósito. Então, bit 0, dobro da frequência. Bit 1, frequência normal. Bit 1, frequência normal. Isso é uma modulação por chaveamento de fase. Bom, então a ideia do HART é o seguinte, né? Você tem o computador, você tem a interface HART, que faz uma modulação FSK, né? E por um sinal de 4 a 20 mA, você conecta a um transmissor. Pode ser um transmissor de pressão, um transmissor de vazão, um transmissor de nível, um transmissor de temperatura. Sendo protocolo HART, trabalha da mesma forma. Tá? Bom, a separação no domínio da frequência permite, né, a utilização do mesmo meio de transmissão, que em geral o par trançado, né, cabeamento par trançado, que para o sinal analógico, né, é o sinal do protocolo HART. Então esse equipamento aqui, deixa eu voltar. A interface HART, ela nada mais é que um filtro rejeita faixa. Você tem o seu sinal analógico, tem o seu sinal HART, ele tem um filtro rejeita faixa. Ele rejeita uma faixa específica e permite antes dela e depois dela. Bom, característica, traz taxa de transmissão padrão, né, de 1.200 bits por segundo. O valor indicado pelo sensor é transmitido, né, no sinal de 4 a 20 mA, enquanto medidas adicionais, né, configuração, calibração, entre outros, né, você trabalha tudo relacionado a 4 a 20 mA, e pequena variação de tensão. Agora, tipos de comunicação entre dispositivos. Tem o master-slave, o mestre-escravo. Um dispositivo é o mestre, faz solicitações, né, de informações aos dispositivos slaves. Tem o burst, né, ou rajadas, que neste modo, né, está falando do frame de dados, que são enviados apenas quando necessário, entre outros tipos de comunicação. Então, o protocolo HART, né, ele basicamente, né,
Aqui está um exemplo de rede operando no modo master slave. E a estação de controle envia os comandos para o dispositivo solicitado, as informações de campo. Aqui, gente, ó, deixa eu abrir a minha tela de edição. Um momento. Bom, uma tecnologia HART, ela permite colocar outros instrumentos na rede. Vou botar assim. Tá? Aí, como você busca na rede, né, quem é o instrumento que você está trabalhando? Deixa eu ver se eu consigo incluir mais um aqui. Então, tem vários LDs 301, que é um transmissor de pressão, da Ismar, né, que é um grande fabricante de instrumentos protocolo HART. Eles quase faliram porque lá em 2014, 13, 14, eles estavam com um slogan que era assim: Smart agora é Field Bus. Então eles pararam de vender produto HART e entraram só com linha Field Bus. O problema é que o sistema de tecnologia Field Bus é muito caro, a gente já vai falar sobre ela. A tecnologia Field Bus é muito cara e você jogar tudo fora que você tem, botar tudo tecnologia Field Bus, para você não ter uma melhora absurdamente considerável, né, muitas empresas não trocaram para Field Bus até hoje. Aí a Smart quase quebrou e voltaram, né, a trabalhar com equipamentos HART, né, com venda de produtos HART. Bom, como é que funciona essa rede aqui industrial? Esse handheld, né, é o Palmer, famoso Palmer. Ou você conecta uma chave, que é tipo um pendrivezinho, mas é uma chave, abre o programa e faz a rede com esses instrumentos, ou você pega esse handheld, que é o Palmer, e você espeta aqui em paralelo à rede e pinga qual é o instrumento que você quer mexer, né? Então, por exemplo, o primeiro instrumento da rede, quando pingar, ele vai aparecer. Peraí. Ele vai aparecer o número 0. Né? Aí, se pegar o instrumento que aparecer como 1, já é outro instrumento. Se pegar outro instrumento que aparece como 2, já é o terceiro instrumento da rede. Se pegar um instrumento que aparece como 3, já é o quarto instrumento da rede. E uma rede com HART, com instrumentos HART, você pode ter até 2 master, até 2 mestres, tá?
Se eu não me engano, podem ter até 8 ou 9 instrumentos na mesma rede, no mesmo barramento. Protocolo HART. Ok? Bom, alguma dúvida, pessoal? Quem está online, se tiver, pode mandar, escrever no chat aí, que eu estou com a telinha aqui do lado para interagir. Bom, o protocolo a seguir, a gente vai trabalhar, é o protocolo Field Bus. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Field Bus é um termo genérico que descreve uma rede digital de comunicação usada para interligar dispositivos de campo. Foi uma tentativa de estabelecer um padrão para interconexão de dispositivos, baseia-se em 4 premissas: substituição de sinais analógicos, né, de 4 a 20 mA do protocolo HART, maior interação com o campo, interoperabilidade, abertura do padrão, né, e o Field Bus provê, né, um sistema de comunicação digital, serial e bidirecional. E a tecnologia Field Bus, ela é uma transmissão full duplex, ou seja, em tempo real, ela pode estar transmitindo e recebendo. Então, o padrão opera nas seguintes taxas de transmissão: 31,25 kilobits por segundo, 1 megabit por segundo ou 2,5 megabits por segundo. E as topologias que permitem, né, a tecnologia Field Bus: barramento com derivação, topologia árvore, topologia P2P, né, que é ponto a ponto, e topologia mista, e a utilização de par trançado com polaridade específica. E os comprimentos máximos dessa rede vai depender, né, de qual a taxa de transmissão que você pretende operar. Se você for trabalhar com 31,25 kbps, aí você pode trabalhar até 1.900 metros. Agora, se quiser aumentar a taxa de velocidade para 1 megabit por segundo, já tem que reduzir para 750 metros de distância um instrumento do outro. Agora, se você precisa da melhor taxa, né, de transmissão, melhor taxa de baud rate, 2,5 megabits por segundo, aí trabalhando, né, com até 500 metros. Bom, tecnologia Field Bus, você tem uma série de dispositivos Field Bus, como sensores, controladores, atuadores, conectores, blocos de terminais, hosts, repetidores, bridges, gateways, uma série de dispositivos que operam na tecnologia Field Bus. Né? E trazendo a topologia em árvore, para a gente dar uma analisada, você tem aquela caixa de junção, né, que é uma placa, né, que você faz a comunicação. Então, é uma espécie de interface. A caixa de junção é uma interface, é uma placa. Né? Então, o computador se conecta a essa placa se conecta a outros dispositivos, e você quer comunicar mais dispositivos, aí você interliga, né, essa interface em outra interface, ao qual terá a possibilidade de conectar outros novos dispositivos. Topologia ponto a ponto, né? O computador conectado à placa de interface Field Bus e ela conectando em série todos os elementos da rede. Topologia mista, né? Você tem a topologia aqui, ó, em árvore, junto com a topologia ponto a ponto. Né? Então, aqui está a interface Field Bus, e aqui outra interface Field Bus, em topologias diferentes. Né? Aqui é barramento com derivação, ponto a ponto e árvore. Bloco de terminal. Então, lá naquela interface Field Bus, olha como funciona. As entradas de controle, né, do controlador, conecta na saída daqui.
Também conecta na válvula. Por par trançado, conecta nos instrumentos, transmissores, posicionadores de válvulas. Então, tudo que o computador de supervisão indicar fazer, ele vai interagir por esses blocos terminal, por essas interfaces. Bom, então, Fieldbus como protocolo de comunicação. Eu pedi a vocês que fizessem, né, uma pesquisa sobre o modelo OSI da ISO, para a gente trabalhar agora e interpretar, né, esse modelo, né, de rede chamado OSI, né, que é da ISO. Então, o que acontece? A referência do modelo OSI, só que com apenas 3 das 7 camadas. Então, usando apenas a camada física, a camada de enlace de dados e a camada de aplicação. Bom, o modelo OSI, ele é composto pelas 7 camadas: física, camada de enlace de dados, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, camada de apresentação, camada de aplicação. E o modelo Fieldbus, o que ele faz? Ele trabalha com a camada física, né? Trabalha com a camada de enlace de dados e trabalha com a camada de aplicação, onde subdivide, né, subcamada de acesso e especificação de mensagem, como uma camada de usuário. Né? Ou seja, em outras palavras, ele usa a camada física, pilha de comunicação e a camada de usuário. Bom, então, o Fieldbus, ele constitui uma tecnologia de ponta para áreas de automação e baseia-se na interconexão de dispositivos em um determinado barramento comum. Tá? Então, novas tecnologias surgiram baseadas na tecnologia Fieldbus, que é Fieldbus Foundation, BitBus, Lonework, DeviceNet, Modbus, Profibus, entre outras. Eu vou trazer para vocês, deixa eu ver aqui o modo edição. Ali não está com... Eu vou trazer para cá, só um momento, pessoal. Tá, vou botar aqui. Só um momento. Eu vou falar um pouco mais sobre essas novas tecnologias baseadas na Fieldbus. Vou pegar aqui a classificação das redes digitais, para interagir com vocês. Deixa eu relembrar aqui alguns conceitos. Pronto, ó. Então, a classificação das redes digitais. Aqui, ó, controle lógico, né? Que parte sensor bus, parte device bus,
Em Sensor Bus, nós temos os protocolos Seriplex, ASI e CAN, né? Uma instrumentação simples. Uma instrumentação média, né? Que vai trabalhar ali com DeviceNet, SDS, Profibus DP, Longworks, Interbus, S. E em nível de controle de acesso, aí é que entra o protocolo também chamado de Fieldbus, da Fieldbus Foundation. ISC, ISA, SP50, o próprio Fieldbus, né, Foundation, Profibus, só que PA, né, e o Old FIP, já como instrumento, uma instrumentação mais complexa. Né? E fazendo um comparativo aqui, ó, da rede Sensor Bus, Device Bus e tipo Fieldbus, né, nós vimos todas derivadas, né, dessa nova tecnologia. Rede tipo Sensor Bus, né? Então tem dados formatos de bit. E se tratando de conexão, nós temos poucos equipamentos, equipamento simples, ligação direta. Se tratando de característica, nós temos comunicação rápida em níveis discretos, temos sensores de baixo custo e pequenas distâncias. E também temos como objetivo principal, quando você quer usar sensor bus, minimizar custos. Agora, redes tipo device bus, os dados informados já é na categoria de bytes, né? Lembrando que 1 byte são 8 bits. Tá? Então, podem cobrir distâncias de 500 metros, de até 500 metros, equipamentos predominantemente de variáveis discretas, né? On-off, né? Variáveis digitais. Algumas redes permitem transferência de blocos de dados com prioridade menor dos dados em formatos de byte, né? Ou seja, ele também consegue trabalhar com bits. Possui os mesmos requisitos temporais no que diz respeito à comunicação das redes sensor bus, porém pode manipular equipamentos de dados. Um exemplo, DeviceNet e Profibus, por exemplo. Profibus DP. Tá? E a rede do tipo Fieldbus, né? Redes mais inteligentes, podem conectar mais equipamentos a distâncias mais longas. Né? Então, os equipamentos conectados à rede possuem inteligência para executar funções específicas, como um sensor, um atuador, né? E um terminal de controle. E as taxas de transferência de dados podem ser menores que as anteriores, porém, ser menores, né? Porém, estas são capazes de comunicar vários tipos de dados. Então, esses dados são discretos, analógicos, parâmetros e programas, e informações de usuário, por exemplo. E os exemplos desse tipo de rede é a própria Fieldbus Foundation, Profibus PA e o HART. Ok? Bom, e a comparação dentre essas diferentes tecnologias, né? Nós temos esse quadro comparativo onde a gente destaca aqui, ó, os elementos comparativos e os protocolos de comunicação. Né? Por exemplo, a Ethernet, que é um protocolo de comunicação gerencial, né? O Ethernet é nível 4 e nível 5. O Ethernet trabalha com taxa de transmissão de 10 MB. Né? Já Fieldbus, 31,25 kilobits por segundo. Vou pegar uma outra para comparar aqui. Modbus, muito utilizado em sistema supervisório, elipse escada, entre outros. Né? Então, trabalha com não especificado, mas está entre 1,2K a 115 kbits por segundo. Tecnologia de comunicação, Modbus,
já trabalha com mestre-escravo, Fieldbus também. Já o Ethernet trabalha como produtor-consumidor ponto a ponto. Então, estou comparando aqui, ó, dois protocolos de comunicação de campo, né, com o protocolo de comunicação gerencial. Bom, meio físico, né, Modbus trabalha cabo TP, Fieldbus Foundation pode trabalhar cabo TP ou fibra ótica, e Ethernet pode trabalhar cabo TP, coaxial ou fibra ótica. Né? E alinhação de barramento, por exemplo, o Modbus não trabalha, Fieldbus Foundation trabalha com alimentação direta no barramento, né? Você não precisa alimentar por fora, e a Ethernet também não tem alimentação direta pelo barramento, ou seja, pelo mesmo barramento de comunicação vai alimentação junto. Né? Bom, eu encerrei esse tópico com vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou algo a acrescentar, eu só vou